A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa. Estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. E que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. Deixe seu like, deixe aí seus comentários. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor. E o nome do nosso Deus está sendo glorificado através das nossas vidas. Eu digo nossa porque eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando seu like, né? Deixando seus comentários. Assim, quando você faz esses atos, né? Você faz essa ação de compartilhar, enfim, assim as que eu falaram agora há pouco, o YouTube entende. E esse programa é algo bom e passa para frente. Aí até o YouTube também nos ajuda na evangelização, levando mais além a palavra do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele cuida de cada um de nós. Graças a Deus por tudo, meus amados. O nosso Deus é bom. E a sua bondade, ela dura para sempre. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivesse sobre todos o seu reino. E sobre estes 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nesta noite. O Senhor nosso Deus é tremendo. Ele sabe como cuidar de cada um de nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às coisas que nós nem vimos e nem sabemos. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando e nos dando vitória em nome de Cristo Jesus. Porque, meu amado, minha amada, nós vemos aqui que pareceu bem ao rei constituir esses 120 presidentes, né? E esses 3 príncipes, do qual Daniel era um deles. E tudo o que Daniel fazia era com excelência, era com perfeição, e os outros 2 príncipes, juntamente com aqueles presidentes, tinham inveja de Daniel. Infelizmente, a inveja é algo que não é do coração de Deus. E muitas pessoas acabam deixando se envolver por esse laço do inimigo, né? E a pessoa com inveja, infelizmente, faz coisas terríveis. Como nessa história de Daniel, nós vemos que esse povo, esses homens, clamaram para que Daniel fosse morto ali naquela cova dos leões, porque eles tentaram, em todo momento ali, achar uma oportunidade de dizer ao rei que Daniel não era tão bom assim, de fazer com que o rei tirasse Daniel. Eles procuravam e não achavam em que confrontar Daniel. Eles não achavam erro em Daniel. Então foi buscar na lei de Daniel. E ele sabia que Daniel era um homem que servia a Deus. E na lei de Deus havia um mandado que diz que nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Então, glória a Deus. Esse mandado não havia, há até hoje, né, a ordenança de Deus para nós que servimos a Ele, que não levantemos altares a outros deuses. Quando eu falo em outros deuses, não é só estátuas e esculturas, não. Mas, às vezes, tem pessoas que adoram outras pessoas, adoram coisas, isso não vem do coração de Deus. O primeiro lugar na minha e na sua vida, tem que ser do Senhor. Tem pessoas que adoram pessoas e nós não podemos botar a nossa fé em outra pessoa, porque foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu por nós. Então, a nossa fé tem que estar firmada nele, porque só ele é o caminho que nos leva à salvação. Glória a Deus. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, que em todo tempo nos instrui o caminho que nós devemos andar. E esse caminho é andarmos de conformidade à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqueles homens clamaram contra Daniel. Sim, clamaram contra Daniel, foram até o rei. Falaram para o rei que o rei deveria assinar um edito na lei dos médios e dos persas, uma lei que não podia ser revogada. Qual era o edito? Que num espaço de 30 dias, né, não poderia fazer oração ou uma petição a um homem ou a um Deus que não fosse o rei Nabucodonosor, né? Glória a Deus, o rei Dário, perdão. E ali a palavra do Senhor nos diz que o rei achou aquilo bom. A sua vaidade, né, ele assinou aquele decreto. E a palavra do Senhor nos diz que quando Daniel ficou sabendo acerca desse decreto, que não poderia adorar o Senhor seu Deus, mas deveria fazer tudo de conformidade aquilo que o rei Dário assim ordenara, né, no caso pelo decreto, que só deveria fazer uma petição ao rei, Daniel não se escondeu, ele não deixou de orar, mas ele continuou orando e não orava escondido. A palavra de Deus nos diz que Daniel orava com suas janelas abertas,
virada para Jerusalém, né? Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso e nos mostra, meu amado, minha amada, que diante de toda e qualquer perseguição, nós devemos resistir e persistir em fazer a vontade do Senhor. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Permaneça fazendo a vontade do Senhor e o Senhor se agradará de vós e lhe dará a vitória em nome de Cristo Jesus. Daniel foi parar na cova dos leões, porque aqueles homens levaram até o rei Dário, que Daniel não estava obedecendo aquele decreto. O rei, por sua vez, gostava de Daniel e tentara em todo momento livrar Daniel. Ele buscara até o anoitecer, a palavra de Deus nos diz, livrar Daniel daquela sentença. Mas ele não podia, porque era na ordem dos medos e dos persas. Na lei dos medos e dos persas não tinha como aquela lei ser revogada. Foi a mesma lei que ali o rei Assuero assinara para destruir o povo de Israel, quando Amã também tentou destruir o povo de Israel. Mas o Senhor nosso Deus, meu amado e minha amada, é um Deus poderoso, que sempre dá livramento ao seu povo. Naquele dia de Assuero, Deus colocou no coração da rainha Esther, para que Assuero escrevesse um outro decreto, dando ali a liberdade do povo judeu, assim, pelejar contra aquele povo, para que ele pudesse ter vitória. E o próprio rei pelejou a favor do povo de Israel, e Israel foi vitorioso, glória a Deus. Amã, que tramaram mal contra Israel, acabaram perecendo, né? Contra Mardoqueu, contra o povo de judeus, acabaram perecendo. E Israel foi salvo, mais uma vez. Aqui no caso de Daniel, o rei não precisou escrever um outro decreto, mas o próprio Deus entrou com providência, porque Daniel foi parar na cova dos leões. Sim, foi parar na cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, o Senhor guardou Daniel, glória a Deus, fechando a boca dos leões para que os leões não comessem a Daniel. Então veja, meu amado, minha amada, você pode estar aí, na cova dos leões, mas o Senhor não vai deixar você ser esmigalhado, você ser estraçalhado pelos leões, não. O Senhor está lhe dando livramento dentro da cova. Sim, o nosso Deus é Deus de monte, o nosso Deus é Deus de vale, o nosso Deus está em todos os lugares e lhe garante vitória em nome de Cristo Jesus. Permaneça na confiança do Senhor e não desça da sua posição para fazer a vontade de homens, não, mas faça a vontade de Deus, porque é fazendo a vontade de Deus que você irá prevalecer, assim como Daniel prevalecera, glória a Deus. Olha que inveja terrível, né? Tentando destruir o homem de Deus, porque ele estava sendo ali exaltado pelo rei. Muitas pessoas não querem ver o seu bem, mas o Senhor nosso Deus, meu amado e minha amada, Ele está em lugares que você não está, Ele ouve o que você não ouve e é Ele que lhe dá o livramento, em nome de Cristo Jesus, daqueles que se levantam contra você, mesmo fingindo ser seus amigos. Você pode acreditar, às vezes que tem pessoas que vêm de bonzinho para o seu lado dizendo que é seus amigos, mas com más intenções. Você às vezes até acredita, mas o Senhor que sabe todas as coisas, Ele lhe guarda, Ele lhe dá livramento e faz cair por terra toda e qualquer investida do inimigo, assim como caiu por terra a investida do inimigo na vida de Daniel. Ali Deus fechou a cova dos leões e Daniel, no dia seguinte, estava livre, né? Daniel estava acordado ali quando o rei gritara a Daniel. Daniel respondeu. E aqueles que foram ali, que intentaram mal contra Daniel, que foram, assim, os arquitetadores daquele plano para que Daniel fosse parar na cova dos leões, quando ele caíram na cova dos leões, ele foram esmigalhados, foram mortos, tanto eles como suas famílias. Então, veja, meu amado, minha amada, o Senhor sabe quem é quem, e o Senhor não tem culpado por inocente e não é inocente por culpado, mas o Senhor sabe estabelecer tudo com ordem, e tudo que o Senhor faz é no caráter de justiça. Então, glória a Deus que cuida de nós, glória ao Senhor nosso Deus que nos dá livramento. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. O mal não vai lhe surpreender, não, mas o mal vai ser surpreendido pelo nosso Deus, porque vai virar o jogo e dar vitória a você, que é servo dele, que tem confiado nele e tem feito a sua vontade, assim como foi na vida de Daniel. O Senhor é com você e com sua casa, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus,
Em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Livra-nos, ó Deus, de todo laço do inimigo. Guarda-nos de toda a cilada do mal. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que quebra o ar, que corta a lança e despedaça os carros no fogo. Pai, obrigada porque o Senhor é o Deus do livramento. Obrigada pelo teu cuidado para com cada um de nós. Está em uma noite de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também estão orando por mim. E assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.